Livro de Romanos, capítulo 15 e versículo 21, que diz assim: antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Versículo 22. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Queridos e amados, esse texto da Bíblia Sagrada, ele fala de um povo que estava fora do reino de Deus. A Bíblia afirma que somente os judeus eram considerados espiritualmente filhos de Deus. E aqui está falando de um povo denominado o povo gentio. Quem era o povo gentio? Era um povo muito mais numeroso. Era um povo de muito mais número, muito além. O número de gentios era muito grande, é muito grande. Esse povo ainda se encontra até os dias de hoje. Esse povo ainda está aí. E a Bíblia Sagrada diz que o reino de Deus haveria de ser também concedido aos gentios. Quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram judeus. O povo gentio não era judeu, era africano, era grego, era lá da Grécia, era romanos, e enfim, era povo que não era da origem dos hebreus, não eram da descendência de Abraão, não eram descendente de Jacó, não eram descendente de Isaac, mas era um povo que não tinha nada a ver com o judaísmo. Então esse povo era um povo que não conhecia o Deus vivo. Esse povo chamado gentio não tinham o conhecimento de Deus, o Criador. Eles tinham uma denominada crença em algum Deus, mas não no Deus vivo, não no Deus Criador dos céus e da terra. A Bíblia Sagrada afirma que os gentios, eles adoravam imagens de esculturas. A Bíblia Sagrada diz que os gentios ofereciam sacrifícios a deuses como imagens de escultura. Então Deus levantou o apóstolo Paulo para levar o evangelho aos gentios. Deus, o Espírito Santo, elegeu o apóstolo Paulo, levantou o apóstolo Paulo, não para pregar para judeus. Ele se tornou o apóstolo dos gentios. E ele estava na responsabilidade de anunciar o evangelho a esse povo. E ele teve muitas viagens missionárias. Ele viajou por muitas cidades, ele navegou, ele viajou em navios. O apóstolo Paulo foi um grande missionário que viajou por todos os cantos do mundo anunciando o evangelho. Então ele fala aqui, antes, como está escrito,
anunciado, o verão, e os que não ouviram o entenderão. Por isso que ele fala no livro de Marcos, capítulo 16, e versículo 15: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A ordem de Jesus é pregar o evangelho. Jesus, ele é o maior interessado que esse evangelho seja pregado, seja anunciado. Amados e queridos irmãos, talvez eu esteja falando com pastores, esteja falando com denominados missionários dentro desse terminal, o qual vocês só se concentram dentro de um templo. Vocês podem ver que o apóstolo Paulo, ele não ficou em Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele não ficou concentrado somente ali, aonde Jesus anunciou o reino. Aonde o apóstolo Pedro estava ali também pregando. Aonde estava João pregando. Mas ele recebeu um chamado para ir em todos os cantos da terra. Porque ele mesmo disse, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado um trabalho como esse que a gente faz pelos terminais, pelas redondezas do sítio cercado de Curitiba. Foi sábado, estivemos ali no terminal do Guadalupe, pregando dentro daquele terminal. E ali centenas e centenas de pessoas ouviram. E como aqui eu estou também pregando para centenas. Pessoas o qual nem conhecem uma igreja pelo lado de dentro. Não sabe o que é entrar dentro de um templo. Mas aqui está sendo pregado o evangelho. Aqui está sendo anunciado o evangelho. Aqui Deus me levantou para pregar para você. Deus vai lá e comove o coração de um evangelista para vir pregar para você, anunciar para você que Deus, ele quer fazer uma aliança contigo. Deus, ele quer fazer uma aliança com você. Talvez você não vai na igreja. Talvez você não sabe o que é ir numa igreja. Você está envolvido. É trabalho, trabalha todo dia, tem 2 empregos. Final de semana você tira para curtir junto com os amigos. Então Deus está falando com você aqui nessa tarde. Ele quer fazer uma aliança com você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não venha perecer. E você não pode ficar sem o conhecimento do Evangelho. Você tem que conhecer. É necessário você conhecer o Evangelho. É necessário você ouvir de Jesus. É necessário você conhecer que Jesus é o Salvador da tua alma. É necessário.